Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, para a nossa aula número 12, estaremos finalizando aqui o nosso, digamos assim, essa aqui é uma das últimas aulas. Vamos pensar nesse sentido, ok? E para a nossa última videoaula, a gente estaria entrando, dando introdução ao novo capítulo, o capítulo número 3 do nosso livro, que tem como tema, para abrir a curiosidade do aluno, que é de que são feitas todas as coisas, certo? Professor, então por que tem matéria e átomo aí no slide? Sim, esse é as palavras-chave que o tema do livro nos traz é para abrir a nossa curiosidade do que são feitas todas as coisas, do que é feito um plástico, do que é feito um vidro. Então a gente vai estar estudando aí a matéria em si, mais precisamente o que forma a matéria, que são os átomos. Então decidi colocar esse tema central, né, o conteúdo realmente do nosso capítulo, que é matéria e átomo. Ok, galera? Então, de antemão, vai abrir o caderno, certo? Para quem tem o livro, abrir o livro aí na página 84, no capítulo número 3, ok? O mais, galera, vamos pro vídeo. E bom, para começar a falar sobre o capítulo, temos primeiro que conceituar sobre matéria. Sim, temos que ter uma definição um pouco mais exata do que um simples matéria é tudo que eu toco e tudo que eu vejo. Vai um pouco além disso, se é que estamos entendendo. Então, matéria, em sua definição mais precisa, é tudo aquilo que tem massa e volume, certo? É composta por moléculas e átomos unidos e ordenados de diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Também há as propriedades gerais, que são aquelas que se aplicam a todo tipo de matéria, que claramente não vem ao caso a gente trazer todas as propriedades da matéria, ok? Porque são muitas, galera. Como o texto nos trouxe, há dois tipos de propriedades. As propriedades específicas, que vai depender de certos tipos, né, de matéria, mas primeiro tem que entender assim, que tudo é matéria? Sim, porque quase tudo que a gente tem ao nosso redor, como você pode estar notando aí ao seu redor, desde livros, cadernos, lápis, celular que você está vendo, assistindo a videoaula, tudo isso é feito de matéria, que é formada por átomos. Os átomos juntos formam as moléculas, e as moléculas juntas vão formando, né, como posso chamar, níveis moleculares. Aí que chega na matéria que, que você está observando. No caso, se for o tecido humano, digamos assim, se for o corpo humano, então vai do átomo, vai da molécula, vai para o tecido, vai para o órgão, e isso tudo vai se transformando em níveis, certo? De ajuntamento, como posso dizer assim, de agrupamento, melhor dizendo, ok? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente nesse momento é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço no universo. Ali disse volume. E sim, a mesma coisa, volume, galera. Para você ter volume, você tem que ocupar um espaço. Então, é muito comumente a gente ouvir essa frase: o que possui massa e ocupa espaço. Isso é matéria. Então, nós somos matérias. Porque nós somos formados de átomos e somos matéria. Por quê? Porque temos massa. Se a gente for numa balança, dá para a gente medir o nosso peso e a nossa massa. E, obviamente, ocupamos espaço. Se a gente vai ficar dentro de um ônibus, a gente está ocupando nosso espaço ali. Se lotar de gente lá dentro, todo mundo vai ocupar um espaço. Deu para entender? Então, esse conceito que a gente tem que ter sobre matéria, beleza? Então, no livro, né? No livro de vocês, ele traz um exemplo do próprio livro. Mas eu vou trazer o exemplo aqui de um copo d'água. Quando a gente olha para a água, a gente pensa, é um líquido. Somente, a água é um líquido. Mas se a gente der um zoom, como a imagem está nos fazendo, num pequeno espaço aqui da água, né? Pegando algumas moléculas de água, né? H2O, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Nessa bolinha, nós temos moléculas de H2O, que as vermelhas, obviamente, são o oxigênio e as azuis são o hidrogênio. Por isso que é H2O, dois hidrogênios se juntando com oxigênio, forma uma molécula d'água.
juntando várias moléculas, temos aí no caso um copo d'água, tá certo? Então assim, tudo, galera, tudo, se você der um zoom, claro que isso não é possível, certo, galera? Isso aqui é uma representação da realidade, não é a realidade. Não existe nenhum microscópio que consiga ver os átomos em sua composição, literalmente, como está aqui, né? Isso aqui é uma representação da realidade. Isso não digamos assim, não é 100%, mas chega aí nos 98% de realidade. Mas, claro, nunca conseguiu nenhum olho humano, obviamente, e nenhum microscópio ou mega microscópio conseguiu, né, se aproximar do tamanho dos átomos, por eles serem extremamente pequenos, beleza? Então, para a gente finalizar esse primeiro slide, vem a palavra matéria, vem do latim e significa aquilo de que uma coisa é feita. Por isso que o nosso texto no livro tem como tema, para abrir o capítulo, do que são feitas todas as coisas, que já é uma tradução da palavra matéria. E matéria é tudo aquilo que possui peso e ocupa espaço no nosso universo. Beleza, galera? Porque é óbvio, se você possui massa, você vai possuir peso. Eu acho que a gente não tive oportunidade de estar ensinando essa diferença entre massa e peso para vocês, certo? Que é coisa de 8º ano. Mas vocês devem estar lembrando aí, né? Vamos passar para o próximo. Então, galera, a humanidade descobriu, né, que a matéria, tudo é formado de matéria. E o que formava a matéria? A matéria era composta de átomos. Mas agora, como eram os átomos? Qual era a composição dos átomos? Como a gente representava eles? Eu sei que no slide anterior eu trouxe aquelas bolinhas, certo? Para representar os átomos. Mas, galera, só para chegar naquele modelo, que a gente vai chamar de modelos atômicos, porque são modelos de representação dos átomos. Aí se chamam modelos atômicos, certo? Foi muito tempo de estudo e de dedicação de vários cientistas para chegar num ponto, não naquela bolinha, simples bolinha do slide anterior, mas na tentativa de chegar o mais próximo da realidade de um átomo, certo? A gente vai, nesta videoaula, a gente vai olhar, né, na ordem cronológica dos modelos atômicos, como a evolução foi até chegar nos dias atuais, ok? Primeiro tem que entender que os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Em 1808, o cientista inglês Dalton, que é como a gente chama, né, Dalton, propôs uma explicação para a propriedade da matéria. Trata-se da primeira teoria atômica, que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas, as partículas, eles estão falando das partículas, beleza? Eles afirmavam que as partículas iam se tornar tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se a essa partícula última de átomo. A palavra é derivada dos radicais gregos que juntos significam o que não pode dividir. Então agora a gente tem a tradução não do que é matéria, que matéria a gente já viu no slide passado, mas sim do átomo. Como se chegou no átomo? As pessoas perceberam, cara, se eu pegar uma folha de papel do seu caderno aí, se você começar a rasgar, rasgou na metade, aí você pega a metade e rasga na metade, aí você pega essa outra metade e rasga na metade, e assim sucessivamente você vai rasgando de metade em metade, em metade, em metade, em metade, em metade, em metade, muitas metades, certo? Você vai chegar num ponto, certo, que você não vai conseguir mais dividir. Não vai ser tão pequeno que não tem mais como dividir. Isso é um exemplo de como eles chegaram na primeira teoria atômica, que a matéria chegava num ponto que não poderia ser dividida. Isso recebeu o nome de átomo, aquele que não pode ser dividido. Beleza? Importante a gente saber esse conceito, ok? Então a gente chega, agora a gente já entende o que? Conceito de matéria e conceito de átomo, aquilo que não pode ser dividido. Então, agora faltou o que? Beleza, o pessoal falou, beleza, Dalton, a gente entendeu que existe o átomo, a partícula que não se divide, mas o que ele é e principalmente como ele é, como é a composição dos átomos.
Aí foram sendo criados ao longo do tempo os modelos atômicos. Primeiro, obviamente, foi o próprio Dalton a criar a bola de bilhar. Esse foi o nome dado a ele, né, ao seu modelo atômico, beleza? Que tem o quê? O modelo atômico de Dalton, conhecido como o modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Beleza. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Nada difícil de compreender, né, galera? Isso aqui, não, acho que nem necessário estar explicando, né? Cada um já se explica automaticamente. Não, eu fiz uma referência meio ruim, mas tudo bem. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. E por fim, as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Então a gente vê aí que realmente, quando ele criou, a pessoa deve estar perguntando, bola de bilhar, professor, o que é isso? Nada mais é que uma bola de, aquelas bilas, que a gente chama de bila. Aquilo é uma bola de bilhar, galera, só que ela é pequena. Por que ele não pegou uma bola grande para representar? Não, porque o átomo é pequeno. Ele não estava dizendo que o átomo tinha o tamanho de uma bila. Não, ele queria representar a composição do átomo. Só que, galera, você deve estar pensando assim, professor, e qual foram as descobertas que ele fez? Cara, ele descobriu que o átomo era esférico. Em síntese, o modelo dele era só para dizer isso, que o átomo era uma coisa esférica. Ele só disse isso, baseado em todos esses princípios que a gente viu, né? Então, isso já era muito importante, a gente conseguir imaginar o átomo esférico, porque aí, obviamente, teve um embasamento de cálculo muito grande, mas também de conhecimento químico, beleza? Então, isso foi muito importante. E esse conhecimento de Dalton e a bola de bilhar é utilizado até os dias de hoje no último modelo atômico aprimorado, que a gente vai chegar nele mais tarde, beleza? Após o salto gigantesco nos estudos de Dalton, veio o segundo modelo atômico reconhecido, né, dado ao mérito, que foi o de Thomson, certo? O outro cientista, só que porém ele era um físico, ok? Que ficou com o nome de pudim de passas. Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Preste atenção, divisibilidade vem de dividir. Ele realizou então a divisão do átomo? É isso mesmo, professor? Mas você não acabou de dizer que eles disseram no passado que o átomo era indivisível e agora eles estão dividindo. O que está acontecendo aí? Não, eles não dividiram o átomo em dois. Eles dividiram a composição do átomo. Thomson acreditava que não existia, que o átomo não era só uma partícula, ele era formado por partículas também, partículas muito menores ainda. Se o átomo já era pequeno, imagine o que estava dentro dele, o que formava ele. É só você pensar assim, o corpo humano, ele é grande, né? Ele é um tamanho normal. Se a gente for olhar nossas células, elas são minúsculas. É essa comparação que eu quero que você faça. Imaginamos que cada um sejamos átomos. O que vai haver dentro do átomo é as nossas partículas, perdão, as nossas células, e elas são minúsculas. Eu quero que você entenda isso. Thomson não dividiu o átomo. Ele descobriu que o átomo era dividido. Dentro dele existiam divisões. Que, em síntese, o átomo não era um só. Ele tinha algumas partes, digamos assim, que obviamente não davam para ser divididas, ok? Ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como o modelo pudim de ameixas ou de passas, tanto faz. Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de luz de partículas, carregadas de energia elétrica negativa. Em 1887, olha só, já está um pouquinho à frente de Thomson, né? De Dalton. Thomson sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal da matéria.
Ele apresentou as matérias ideais relativas às estruturas internas dos átomos e internas dos átomos. Ele não dividiu, repetir de novo, ele só estudou a parte interna do átomo. Thomson acreditava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Ou seja, o tanto de energia positiva no átomo deve ser o mesmo em comparação à energia negativa. Ele descobriu essa mínima partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Esse cara ajudou muito tanto na biologia como na física, beleza, galera? E aí temos a representação do modelo atômico de Thomson, que é um pudim de passas. É como se fosse o mesmo, como eu posso dizer, como se fosse a mesma bola de bilhar de Dalton, porém ele tem essas, como eu posso dizer, essas pequenas partículas que ficam na superfície. E ele entendeu, só que ele foi mais ainda, galera. Ele deu um importante passo para entendermos os átomos. Ele disse que existiam partículas que tinham carga elétrica negativa e outras carga elétrica positiva, ao qual deu seu nome, depois de Thomson, né, que foi aprimorado, chamou-se os que tinham carga elétrica negativa de elétrons, e os que tinham carga elétrica positiva chamaram-se de prótons, certo? Então Thomson ajudou, né? Digamos assim, ele descobriu os elétrons e os prótons, só que ele não chamou assim. Ele chamou de partículas que possuíam carga elétrica negativa e outras partículas que possuíam carga elétrica positiva, beleza? E chegou a vez de Rutherford fazer o seu modelo atômico, que ficou conhecido como planetário. Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Rutherford observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras que não eram afetadas. Ultrapassavam a folha sofrendo desvios. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre as partículas. Pelas observações de Rutherford, afirmou que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, o qual seria o próprio núcleo. O modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, galera, só para vocês terem noção, o modelo de Rutherford é utilizado até hoje, certo? Ele é o modelo atual, porém ele sofreu um aprimoramento, ele foi aprimorado pelo próximo cientista que iremos estudar. Mas em tese, em origem, quem criou esse modelo foi Rutherford. Ele criou um modelo chamado modelo atômico planetário. E além disso, ele nos trouxe, além desse modelo, né, que é é um avanço na ciência e no estudo dos átomos da matéria, ele nos deu muitas informações interessantes. A primeira, pelas observações que ele afirmou, ele viu que o átomo era nucleado, que dentro do átomo, naquela esfera que Dalton falou, existia um núcleo lá dentro, né? Que seria, como vocês podem ver aqui na imagem, essa bolinha aqui preta, certo? Imagine que esse azul aqui fosse aquela bola de bilhar de Dalton, certo? E esses pontinhos vermelhos são, né, as ameixas de Thomson, digamos assim, que ele não tinha um modelo atômico, perdão, o modelo atômico chamado pudim de passas. Então, as passas, no caso, eram os elétrons que Thomson ajudou a descobrir. Porém, como pode dizer, porém, Rutherford ele foi um pouquinho mais a fundo. Ele descobriu que no próprio átomo existia um núcleo e que as partículas que Thomson falou, né, aquelas que tinham carga elétrica positiva, os prótons, ficavam dentro do núcleo. E só quem ficava nessas camadas exteriores são os elétrons. E como vocês podem perceber, isso se assemelha muito a um sistema planetário. Se a gente colocar
como comparação aqui no núcleo o Sol, beleza? Vamos colocar aqui o Sol, digamos. E os pontos vermelhos, que são os elétrons, vão ser os próprios planetas. Terra, Marte, Vênus, os outros planetas considerados atualmente. Então, realmente, é um sistema planetário em miniatura, como o texto nos trouxe. Beleza, galera? E como eu citei, né, no slide anterior, que o modelo de Rutherford foi apenas aprimorado por Bohr, que é o último cientista que a gente vai estar estudando sobre os modelos atômicos, certo? Por isso que o modelo atômico de Bohr se chama modelo de Rutherford. Há pessoas que chamam modelo de Rutherford aprimorado. Eu botei só o modelo de Rutherford aqui, ok? O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, que são os dois juntos. A teoria do físico dinamarquês estabeleceu as seguintes concepções atômicas, os seguintes conceitos. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Isso é importante. O átomo é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o corpo. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta em luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Então, galera, como vocês podem ver, esse era o modelo de Rutherford-Bohr. Ele pegou todo aquele aspecto de planetário e fez isso. Porém, no modelo de Rutherford, ele dizia que os elétrons eles faziam órbitas variadas, não seguiam um padrão. E Bohr, com os estudos mais avançados e mais aprimorados, ele conseguiu até prever os movimentos dos elétrons, para onde eles iriam. E ele dividiu o elétron em camadas, que se chamou, né, a eletrosfera. Por que se chamou eletrosfera? Porque é onde se encontram todos os elétrons. Não se encontra nem próton e nem nêutron, que nesse momento já tinha se introduzido o conceito de nêutron, que era uma partícula neutra, carga elétrica neutra, né, que ficava também dentro do núcleo junto com os prótons. E eu lembro que Bohr falou que a maior parte do átomo é construído de vazio, porque olha o espaço que tem do núcleo para a primeira camada, e da primeira camada para a segunda, da segunda para a terceira. Então, realmente, se a gente for pegar, o espaço vazio é muito maior do que o espaço, como posso dizer, preenchido. Preenchido por quem? Pelo núcleo e pelos elétrons na eletrosfera, ok? Importante lembrar que ele introduziu o conceito de camadas, de níveis, no qual foram representados aí somente 3, K, L, M. E temos 7 níveis, beleza, galera? Que vão ser trazidos na próxima aula, ok? Para não ficar muito pesado a nossa videoaula, certo, galera? Então, a gente vai, galera, finalizando a aula por aqui, certo? Espero que todos tenham entendido. Estarei mandando a atividade hoje, segunda-feira, com prazo até sexta-feira, comumente no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Beleza, galera? E o mais, espero que todos tenham entendido. Desejo a todos uma boa tarde e bons estudos, galera. Valeu e até a próxima.